Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, era filha de Zacarias. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Por que fala de Davi, seu pai, se o pai dele foi Acás? Acás foi o rei antes dele, quando morreu, seu filho Ezequias assumiu. Por que a Bíblia diz que Ezequias assumiu o reinado de Israel, de Jerusalém, e fez tudo o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai? Porque a Bíblia costuma chamar de pai na fé aqueles que você tem como exemplo. O pastor é o nosso pai na fé. Aquela pessoa que ensinou você os primeiros passos na caminhada. Porque quem ensina? O pai carnal, o meu pai, o seu Silvinho dos Passos, tá aí? Me ensinou a dar os primeiros passos. Como criança, falar as primeiras coisas. Mas eu tenho meu pai na fé, que é aquele pastor, aquele homem de Deus, que me pregou sobre a salvação, sobre o caminho que eu deveria andar, o caminho que eu deveria seguir, que me exortou várias vezes, que me chamou de canto e me repreendeu, gostava muito de mim, mas nem por isso deixava de me chamar atenção. Então também, quando um rei entrava e assumia o trono e seguia o exemplo daqueles homens que fizeram valer o Deus que eles serviam, a palavras que eles criam, então o exemplo deles era seguido e eles eram vistos como pai na fé. E o primeiro pai na fé que nós temos foi quem? Foi Abraão, o pai na fé de todos nós. Então Ezequias fez tudo o que era reto perante o Senhor, como fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Olha o que o povo de Jerusalém estava fazendo com o Deus Todo-Poderoso. Quando Acás, o pai de Ezequias, assumiu, eles fizeram tudo o que era errado. Eles colocaram um monte de ídolos dentro do templo. Eles colocaram um monte de imagens, de deuses dentro do templo. As pessoas já não queimavam mais incenso, que era por costume, que representa a oferta, os holocaustos, os sacrifícios que o povo levava continuamente à igreja, ao templo, para honrar ao Senhor seu Deus. Elas deixaram de fazer, abandonaram a fidelidade e quebraram a aliança com Deus. E viraram-lhe o quê? As costas. Quando que você vira as costas para alguém? Quando o que essa pessoa está falando já não lhe interessa mais. Quando você não quer mais saber o que ela pensa, o que ela acha, e você vira as costas. E as pessoas estavam fazendo isso com Deus. Ezequias assumiu o reinado, e era de costume todo rei que assumisse o reinado se preocupar primeiro com o exército, se estava bem armado, treinar os seus homens e defender o seu território e conquistar outros territórios. Ele não se preocupou em conquistar.
Porque ele sabia que nada adiantava conquistar mais territórios, conquistar coisas além do que já tinha, se o santuário, se a casa de Deus estava em ruínas. E trazendo para cá, para a nossa vida, o santuário de Deus, a casa de Deus é o que, igreja? É o seu coração. O santuário, a casa de Deus é o quê? É o seu coração. Portanto, para que se preocupar em conquistar tantas coisas, ou tantas pessoas, ou conquistar o mundo inteiro, se a casa, o santuário está em ruínas? Ele reuniu o povo e disse: olha, nós vamos tirar a imundícia para fora. Nós vamos fazer uma limpeza na casa de Deus. Abre as portas e começa a tirar tudo o que está desagradando ao Senhor. Quem está entendendo? Ele baixou um decreto que o povo se reunisse na praça e começasse ali já. Começar a fazer uma limpeza. Aquelas imagens, aqueles ídolos, aquelas pessoas enfermas, doentes espirituais, era devido ao fato deles ter virado as costas para Deus. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem nada que alguém possa fazer para te ajudar. Porque quanto mais você falar, mais difícil vai ficando. Ele diz assim, ó, vamos continuar no versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, que mais? Ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiverem em cativeiro. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. O Senhor o quê? Vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. Diga glória a Deus. Que maravilha, né? Para ser de seus ministros, queimardes incenso. Então, olha o que Ezequias, o rei, disse. Olha, quantas palavras sábias ele proferiu. Ele não estava preocupado com o lado de fora. Ele estava preocupado com o lado de dentro. Ele disse, olha, os nossos pais já prevaricaram, viraram as costas, mas nós vamos fazer diferente. Ó, eu estou resolvido fazer uma aliança com o Deus de Israel. Em outras palavras, é a pessoa que tem que o quê? Que resolver. Se você não resolve isso, eu não posso resolver por você. Resolver, fazer uma aliança com Deus, é individual, é intransferível. Ele sabia que os dias deles estavam contados, porque não poderiam eles permanecer por muito tempo, se eles estavam com as costas viradas para Deus. Ora, quando ele resolveu fazer aliança com Deus, a primeira atitude foi limpar o santuário. Deus não pode habitar num santuário sujo, ocupado, imundo. E era assim que estava. E esse santuário, lembrando, é o que, pessoal? É o nosso coração. Quem entendeu até aqui? O que tem que ser tirado de dentro do seu coração?
O que tem que ser arrancado de dentro do coração para que essa aliança seja firmada com Deus nessa noite? Diz ainda no versículo 11, já li, né? Olha o versículo 16. Versículo 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar. Tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. E começaram a purificar, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Digam graças a Deus. Aí você vai lá no versículo 27, eu estou resumindo só para você entender. Deu ordem, Ezequias, que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação fez o que, pessoal? Fez o que, gente? Se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Que lindo que não foi, não? Viaja comigo para esse dia. Pensa comigo agora. Aquele povo sedento de Deus, aquelas pessoas secas por dentro, aquelas pessoas vazias por dentro, amarguradas, depressivas, vivendo um dia mais difícil do que o outro. E aí chega alguém com autoridade, um homem de Deus, e chama aquela multidão, chama aquele povo: olha, vamos voltar para Deus. Vamos limpar o nosso coração, o santuário, o altar de Deus. Vamos voltar para a presença de Deus, porque a gente está sofrendo assim. Os nossos filhos, as nossas mulheres, as nossas famílias, as nossas conquistas, está indo por água abaixo. Vamos voltar para Deus. Como nós lemos antes lá que ele disse: tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros. E isso em todos os aspectos, em todos os sentidos. Na hora que você se volta para ele, ele se volta para você. E aquela multidão se prostrou diante dele. E começou a se entoar um cântico, como na época de Davi. A Bíblia diz que o coração de Davi era igual ao coração de Deus, era segundo o coração de Deus. Quando Saul estava lá morrendo com depressão, o rei de Israel, Davi pegava a harpa e ia lá e tocava para Saul se alegrar. E a Bíblia diz que aquele espírito demoníaco que estava lá na vida de Saul se retirava. E havia alegria no reino, o reinado se alegrava, porque a presença de Deus chegava. Ó, aonde a presença de Deus chega, há alegria, há um gozo na alma da pessoa. Não tem depressão, não tem amargura, não tem trauma, não tem complexo de inferioridade que não termine, que não acabe no momento que a presença de Deus chega até a pessoa. Quem está me entendendo? E aí, eles começaram a entoar um cântico novo. Os lábios começaram a se abrir para adorar o Senhor, não mais para ficar murmurando, reclamando. Tem gente que se ela adorasse a Deus o tanto que ela exalta o problema, se ela exaltasse a Deus tanto que ela exalta o problema, e Ele quer um minuto que seja com você. O Espírito Santo às vezes fica como que implorando um minuto com você. E você se prostrar para Ele, se render a Ele. Imagina aquelas pessoas lá, todas prostradas, adorando. Não estavam pedindo nada de dinheiro, não estavam pedindo nada por ninguém, não estavam pedindo a morte dos seus inimigos,
não estavam pedindo vingança para os seus inimigos, estavam buscando ao Senhor para que as suas vidas fossem transformadas. E aí o coração de Deus se alegra. Ele não resiste a um coração sincero. Ele não resiste, por mais que você seja a pior dentre todas as criaturas desse mundo. Se você com sinceridade se prostrar e adorar, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Amém, pessoal? Quem recebe? Ele diz aqui, ó, olha o versículo 27. Já li? Vamos ler de novo. Deu ordem que oferecesse o holocausto, e começou também o cântico ao Senhor, com trombetas e instrumentos de Davi, e toda a congregação se prostrou. Quando se entoava o cântico, as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei, e todos, quer dizer, ali não tinha senhor, ali não tinha rei, todos como servos, os que se achavam com ele, prostraram-se e fizeram o quê? E o adoraram. A gente precisa de mais servos e menos senhores dentro das igrejas. Pessoas que se prostrem e o adorem. Você vai ter uma experiência extraordinária com Deus hoje. Ele já falou para mim já. Ele já disse para mim que aqueles que viessem aqui hoje teriam uma experiência gloriosa com Ele. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ah, como eu creio nisso. Fiquem todos em pé com a Bíblia na mão. Porque eu ainda quero ler o capítulo 30, versículo 22. Olha o que diz. Quem entendeu até aqui, pessoal? Para fazer uma aliança, primeiro passo, tirar tudo que não presta. Pedir perdão, se humilhar. Sou pecador, sou cheio de falhas, Senhor. Não sou nada, não sou ninguém, mas eu te quero. Amém? E aí, se prostrar e adorar. Aí no versículo 22 diz assim, ó. Concordou toda a congregação em celebrar nesses 7 dias. E de fato fizeram com o que, gente? Com júbilo. Aí as pessoas não estavam mais se arrastando, sabe? Para buscar Deus. Aquela coisa que não dá nem gosto de ver. A pessoa orar, a pessoa buscar. Parece que é Deus que precisa dela. Está ali por obrigação. Está ali, ó, Deus, estou aqui, mas ó, vê se vai logo aí. Não vê a hora de terminar. Não, o povo começou a buscar com júbilo. Eles concordaram com o rei. Eles concordaram com o Espírito Santo. De adorar, de buscar. 7 dias. Então vamos, esses 7 dias aqui, nos consagrarmos. E buscarmos. E adorarmos ao Senhor. Acender a lâmpada que tinha se apagado. Aí diz assim, ó. Versículo. Coloca aí, por favor. Onde eu estava lendo. Viram? E começaram por 7 dias. Não, lá embaixo, meu filho. Concordou toda a congregação em celebrar. E de fato fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou a congregação. Olha as ofertas que eles trouxeram. 1000 novilhos. 7.000 ovelhas para o sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá e os sacerdotes e os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel. Olha o versículo 26. Houve grande alegria em Jerusalém. Houve grande alegria em Jerusalém. Porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de quem? De Deus. Até onde?
Diga graças a Deus. Palmas para o nosso Deus, pessoal. Olha ali, ó. Coloca o versículo lá. Então, os sacerdotes, os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus. Chegou até os céus. Sobe aqui no altar todos os obreiros, por favor, uniformizados. Os levitas, os sacerdotes, os homens e as mulheres de Deus, que Deus ungiu e consagrou nesse templo para orar pela vida de vocês. E você que quer, você que deseja fazer uma aliança com Deus nessa noite, nós vamos clamar por vocês. E o nosso clamor vai chegar até os céus. E você vai sair daqui cheio da presença de Deus nessa noite. Você vai se prostrar diante de Deus. Pastor, eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Eu quero me prostrar diante desse Deus. Eu quero me entregar a esse Deus. Presta atenção aqui, ó. Eu quero, pastor, firmar minha aliança com Deus. Nós vamos erguer as nossas mãos. E você vai vir aqui diante do altar. E você vai dizer: Senhor, eu quero fazer uma aliança a partir de hoje contigo. Eu já tenho, pastor. Eu fico no meu lugar. Não, você tem que ser o primeiro a vir se você já tem, porque você vai renovar sua aliança com Deus. E aqui, se você quiser se prostrar, se você quiser adorar, se levantar as mãos, botar as mãos no coração, você vai ficar à vontade. Mas é para adorar como o rei Davi adorava. Quem quer fazer uma aliança? Você está de acordo? Não está não? Você está de acordo? Porque o rei perguntou: você está de acordo? E a congregação concordou. E houve alegria. Como desde os dias de Salomão até aquele dia, não tinha havido alegria tamanha. Ó, hoje vai ser o dia mais feliz da sua vida até aqui. Em o nome do Senhor Jesus, não houve alegria tamanha na sua vida como você vai sentir aqui diante desse altar, se você fizer uma aliança com esse Deus. Amém? Se você quer, vem aqui. Como rei Davi, quero te adorar. Quero te adorar. Levante as mãos, os servos de Deus. A minha alma canta a ti, Senhor. Oh, aleluias. Em adoração. Digno de louvor. Digno de louvor. Majestade santa. Majestade santa. O meu prazer é te dizer. O meu prazer é te dizer. Te amo, meu Senhor. Te amo, meu Senhor. Em adoração. Em adoração. Fecha os olhos, igreja. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas. rios de águas vivas. Flui dentro de mim. Flui dentro de mim. És manancial. És manancial. Fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Traz vida ao coração. Traz vida ao coração. Solta a voz e canta. O rei Davi. Quero te adorar. A minha alma canta. Em adoração, digno de louvor, de majestade santa. Te amo, meu Senhor. Como o rei Davi. Oh.